Agora, na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. Bom dia a você mais uma vez, 10h30 em ponto, 10h30 no horário de Brasília. Que bênção ter você aqui com a gente. Hoje é segunda-feira, 16 de outubro de 2023. E nesta manhã de segunda-feira você já sabe, né? Todas as segundas você acompanha o Lâmpada para os Meus Pés. Toda segunda às 10h30 da manhã no horário de Brasília, você ouve o quadro Lâmpada para os Meus Pés, que traz o assunto da Escola Bíblica Dominical. E hoje com o tema O Preparo da Igreja para o Arrebatamento. Nós estudamos ontem sobre esse tema e nós vamos dar continuidade ouvindo mais comentários aqui dos nossos amados pastores, né? Bom, falando em pastores, os pastores já estão conosco aqui na nossa bancada, participando da nossa programação e do nosso quadro Lâmpada para os Meus Pés. E já quero cumprimentar o pastor Gilson Souza, que estará aqui à frente, conduzindo aqui esse quadro. Pastor Gilson, seja bem-vindo, à paz do Senhor. Paz do Senhor, Jorge, tudo bom, né? Glória a Deus. Nós queremos cumprimentar também com a paz do Senhor, nossos irmãos estão participando conosco na nossa bancada hoje, o pastor João Cidade, o pastor Samir Abazov e também o pastor Ricardo Azevedo e pastor Gerson Belucci. Estamos aqui para iniciar os trabalhos hoje com muita alegria. E você também que participa conosco, participando inclusive até agora, nos vendo aqui na Rádio Manaim, participando desse programa aqui na bancada. Estamos aqui presencialmente, né? E, por certo, os nossos irmãos também estarão conosco na bancada, mesmo online, mas estarão conosco participando. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E é muito importante que você, meu irmão que está nos acompanhando, minha irmã, compartilhe o link do Lâmpada para os Meus Pés, dentro aí das nossas plataformas, no canal oficial da Igreja Maranata no YouTube. Compartilhe esse link, tá? Bom, deixa eu cumprimentar aqui os pastores, 10 horas mais 32 minutos. Pastor Ricardo Azevedo, diretamente de Portugal, em Odivelas. Pastor Ricardo, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui ao Lâmpada. A paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor aos pastores da bancada, a paz do Senhor aos nossos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Amém. Pai do Senhor, pastor Gerson Belucci, que está na Europa, também em Portugal. Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo, pastor Gerson. Olá, Jorge Pessoa, olá, pastor Gilson e demais pastores da bancada do Lâmpada para os Meus Pés, aos nossos ouvintes que sempre estão conosco nesse programa abençoado. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Samir, um abraço aos irmãos aí nos Estados Unidos. Bom dia, paz do Senhor. Paz do Senhor, companheiros da bancada, paz do Senhor, queridos ouvintes. O Senhor nos deu esta bênção de mais uma vez podemos estar juntos. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Diretamente aí de São Paulo, pastor João Cidade, pai do Senhor, pastor João, seja bem-vindo ao Lâmpada. Bom dia, Jorge, a paz do Senhor Jesus. Bom dia ao pastor Gilson aí na bancada, os demais pastores. É uma alegria estar com os irmãos mais uma vez no Lâmpada para os Meus Pés. Meu abraço a todos os nossos queridos ouvintes que estão aqui no Brasil e no exterior. Louvado seja o Senhor. Jorge. Amém, pastor João. E olha, lembrando mais uma vez, compartilhe o link aqui do Lâmpada para os Meus Pés. É muito importante que você compartilhe esse link para que muitas pessoas sejam alcançadas e faça também a sua inscrição no canal oficial da Igreja Maranata no YouTube. Clique em curtir, compartilhe o link e faça também a sua inscrição. Pastor Gilson, fica à vontade para fazer a introdução e para estar conduzindo aqui o quadro. Amém, Jorge. Maravilha nós podermos abordar um assunto como esse, né? Que de uma importância tão grande com relação ao preparo da igreja para o arrebatamento. Porque o que acontece? Nós, na verdade, nesse estudo da Escola Bíblica de ontem, que naturalmente nós tivemos a primeira parte com as respostas que foram formuladas pelos irmãos que enviaram através de vídeos. Então, os irmãos puderam ter uma ideia do assunto, embora depois foi necessário, por uma orientação do Senhor, que o pastor Gedeuti transmitisse um assunto muito pertinente aos dias atuais, que foi muito esclarecedor para todas as pessoas e recebemos até muito feedback, muito retorno relacionado ao assunto que o pastor Gedeuti abordou ontem e realmente foi bastante esclarecedor para nós, nos deixou bastante aliviados, tranquilos e confiantes no Senhor. Mas hoje iremos comentar aqui detalhes a respeito deste assunto
Sabe, Jorge, interessante que essa questão do tempo profético da igreja, no dia profético de Deus, né? Um dia que tem a sua madrugada, tem a sua manhã, ele amanhece, né? Amanhã, o meio-dia, a tarde, o cair da tarde, a noite, a meia-noite, a aurora do novo dia. Então a gente vê isso profeticamente de uma forma extraordinária. Interessante como a gente vê isso no livro de Cantares de Salomão, e os irmãos vão poder ter agora o comentário deste assunto que será dado pelos pastores, com uma compreensão bastante ampla relacionada a este assunto. Observem bem, estejam bem atentos, porque os companheiros vão dar, os pastores vão dar aqui, fazer os seus comentários sobre o assunto. Isso será extremamente esclarecedor, conforme era dado, né, ou tem sido dado nos assuntos de Cantares de Salomão para todas as igrejas. Vamos então agora, porque nós vamos iniciar a nossa primeira pergunta, que é uma pergunta que tem, na verdade, várias respostas, né? Letra A, B, C, D, E, F, G e H. E nós vamos dividir aqui essas perguntas, esses comentários, em alguns pastores. O pastor Ricardo Azevedo, por exemplo, vai iniciar com o comentário da pergunta 1, a letra A, B e C. Pastor Ricardo, amém? A paz do Senhor, companheiro. Pastor Gilson, a paz do Senhor. Então vamos responder a primeira pergunta e eu responderei letra A, B e C. A letra A está relacionado com a madrugada. A madrugada e a manhã estão ligadas. Cantares capítulo 1, verso 1, diz assim, na expressão Cânticos de Cânticos, que é de Salomão, está relacionado ao período da madrugada do dia profético de Deus. Esse dia ainda não havia nascido quando, cerca de 1000 anos antes, o Senhor falou sobre esse dia, através do conteúdo profético existente na linguagem profética do livro de Cantares, escrito pelo rei Salomão. A madrugada anuncia o nascer do dia, o início do dia profético. E esse dia profético é um dia profético de Deus. Portanto, está identificado pela profecia do profeta Isaías. Lá em Isaías 9:2 diz assim, quando ele descreve, antevendo o nascer desse dia profético, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Parte escura para os judeus. Jesus nasceu, a luz veio ao mundo, com o seu nascimento, o nascer da igreja fiel. A letra B está relacionada com o tempo de amanhã. Amanhã está identificado em Cantares 1, 2, 5 e 6 nas expressões beija-me ele com os beijos da sua boca. Eu sou morena, mas agradável. E não olheis para eu ser morena. Cantares 1, 2. Beija-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Cantares 1:5. Eu sou morena, mas agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Cantares 1:6. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. A aplicação profética da frase beija-me ele com os beijos da sua boca fala do período da formação da igreja, dos primeiros momentos da igreja, e como o Senhor transmitiu seus ensinos boca a boca. Retrata a maneira como o Senhor falou aos seus discípulos, como lhes ordenou todas as coisas. Fala do contato estabelecido com eles, das promessas feitas a eles, dos milagres, sinais e maravilhas. Aplicação profética das frases eu sou morena, mas agradável, e não olheis para eu ser moreno, versos 5 e 6, falam do sol da manhã que resplandeceu sobre a igreja como revelação, o sol da justiça, a luz, a revelação do mistério. O Senhor Jesus resplandeceu sobre todo aquele que nele crê, João 3,16, para a salvação. A graça resplandeceu sobre aqueles que estavam na sombra da morte, Isaías 9:2. Que éramos nós e não tínhamos direito. A palavra revelada é luz em meio às trevas. A luz brilhou sobre a vida da igreja, tirando da escuridão, da confusão e da mente da igreja. A palavra revelada resplandeceu sobre a igreja e deu condição de seguir sua caminhada
em obediência o tempo todo. A letra C, o meio-dia. O meio-dia está identificado em Cantares 1:7, que diz assim: dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde recolhes pelo meio-dia. O meio-dia fala do momento em que a luz da doutrina incidiu totalmente sobre a igreja. A doutrina revelada pela ação do Espírito Santo por meio dos atos e das cartas dos apóstolos. O significado profético da expressão meio-dia refere-se ao estabelecimento da doutrina. A partir da doutrina estabelecida, não há mais lugar para as sombras do Velho Testamento. O calor do sol, ao meio-dia, fala das lutas internas que foram travadas pelos apóstolos para o estabelecimento da doutrina. A doutrina é o fortalecimento da igreja para enfrentar as adversidades e interferências que tentam desviar a igreja do projeto. Cantares 1:7 diz assim: fala profeticamente do Senhor Jesus, que apacenta o seu rebanho, que somos nós. Ele nos apacenta e nos recolhe ao meio-dia, que é a hora do calor das grandes lutas. Nós estamos abrigados sobre o seu pastoreio. Muito bem, pastor Gilson, segue com o senhor agora. Amém, pastor Ricardo, que maravilha essa expressão profética, né, da madrugada, o amanhã do dia, o meio-dia, que coisa extraordinária a gente vê no livro de Cantares de Salomão, essa parte do tempo de existência da igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. Agora sim, prosseguindo, nós temos agora as letras D, E e F da pergunta primeira, que vai ser respondida agora pelo pastor João Cidade. Pastor João Cidade, sua vez agora, companheiro. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Gilson. Então, as letras D, E e F. A D fala sobre a tarde, a E, o cair da tarde, e o F, a letra F, a noite. Então, a tarde, irmãos, a tarde está identificada em Cantares nos versículos 9, 1:9, 1:13, Cantares 1:13, Cantares 1:14 e 2:3. Nas expressões, irmãos, éguas dos carros de Faraó, ramalhete de mirra, morará entre os meus seios, cacho de Chipre e qual a macieira. Então vamos lá, irmãos, os comentários, né, a aplicação profética. Primeiro ali da expressão as éguas dos carros de Faraó. Irmãos, é que a igreja, como as éguas dos carros de Faraó eram animais preparados e adestrados para a guerra, e eles não paravam, as éguas não recuavam, elas seguiam firmes na batalha, assim é a igreja fiel. Ela não recua no seu compromisso com o projeto que Deus tem para ela. Então, nessa tarde, nesse dia profético, a igreja ela não recua, nunca recuou, louvado seja o nome do Senhor. Então, nas batalhas ao longo da história, a igreja fiel seguiu em frente e não recuou diante, né, das oposições. Agora ali a expressão, irmãos, ramalhete de mirra, significa profeticamente o sofrimento da igreja por amor ao Senhor Jesus. Então, a igreja fiel, para a igreja fiel, o Senhor Jesus, ao longo de toda a sua história, foi sofrimento, mas ao mesmo tempo que a igreja batalhava, tinha ali as suas perseguições, a igreja exalou o perfume do testemunho, né, do amor ao Senhor Jesus. Mesmo ali, apesar das lutas, as amarguras, perseguições que houve, ao mesmo tempo, irmãos, houve o perfume ali da operação do Espírito Santo. A igreja fiel sabia que era necessário o sofrimento para que o mundo visse a operação da salvação ali em seu seio, né? Morará entre os meus seios, que é a próxima expressão, né? A próxima expressão que fala, né? Morará entre os meus seios, profeticamente, fala da igreja que mesmo sofrendo, como comentamos, né? As perseguições, as mortes por amor ao Senhor Jesus, expressou esse amor incondicional pelo amado de sua alma. A próxima expressão, irmãos, que é a expressão cacho de Chipre, fala da operação do Espírito Santo no meio da igreja.
fala das bênçãos do Espírito Santo em profusão, como conheceu a doçura dos frutos resultantes dos dons espirituais, que a fortaleceram, a sustentaram na caminhada, esperando, o dia do arrebatamento. Louvado seja o Senhor. Diante do forte calor das lutas, o desejo da igreja era descansar à sombra do Senhor Jesus. Foi por isso que Paulo dizia que partir e estar com Cristo era para ele incomparavelmente melhor. Dizia ainda, o apóstolo Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, essas expressões elas falam da tarde. Agora, o cair da tarde, irmãos, o cair da tarde está identificado em Cantares 2,17 na expressão antes que refresque o dia e caiam as sombras. Então, essa expressão, irmãos, antes que refresque o dia, que é quando o sol se põe e chega à noite, significa, a aplicação é antes que o Espírito Santo se retire deste mundo e não exista mais a revelação, antes que a luz se apague e venha o domínio das trevas sobre o mundo. Nós estamos vivendo o período dos últimos raios de luz, os últimos raios do sol sobre a igreja, ou seja, é o período ali das últimas revelações. A igreja sem a revelação ela não vai subir. Então, antes que refresque o dia, se refere ao período que antecede a meia-noite. Estamos vivendo o tempo do breve, porém, a igreja fiel, há uma igreja fiel que está preparada aqui neste mundo, aguardando ansiosamente o encontro com o noivo. Então, a noiva clama para o noivo. Antes que as trevas tomem conta do mundo, que não haja revelação, a igreja clama, volta, amado meu. Então, o anseio da igreja pela volta do Senhor Jesus sempre existiu, desde os primeiros irmãos do tempo dos apóstolos até o dia de hoje. Os irmãos queriam vender, até naqueles dias dos apóstolos, os irmãos queriam vender tudo por acharem que Jesus viria em breve, ainda ali naqueles dias. Mas foi necessário que o apóstolo Paulo escrevesse, lá na segunda carta aos irmãos da igreja de Tessalônica, carta lá aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versos 2 e 3, dizendo para eles, explicando para eles, mostrando para eles que não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, volta, amado meu, é o grande desejo que a igreja expressa quando diz Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E por último aqui, a letra F agora, o meu último comentário, a letra F, a noite. Então a noite está identificada ali no capítulo 3, no verso 1, que diz assim: de noite busquei em minha cama aquele a quem ama minha alma. Então, essa expressão de noite, irmão, está relacionado ao momento profético que envolve o mundo hoje. É o período de domínio das trevas, do poder das trevas, tornando-se cada vez mais espessas essas trevas, à medida que a meia-noite ela se aproxima. Então a escuridão do pecado vai tomando mais e mais conta, momento de domínio da carne, da contaminação do pecado, facilitando, E nós estamos vendo a operação do erro. Tudo que o homem cria fica à disposição do mal, sejam os meios de comunicação, sejam os costumes e tantas outras coisas. Estamos numa sociedade, irmãos, em constante deterioração. Um momento de ira e de juízo, período de escuridão, e só a igreja fiel, a igreja que vive na direção do Espírito Santo, discerne, entende esta hora e anda às claras, sabendo de tudo, discernindo bem o tempo,
porque caminha com Jesus, como nós temos aprendido nos seminários, né? A igreja fiel, ela é mestra, porque discerne pela palavra, né? Ali o momento profético que vive pela operação do Espírito Santo. Então esta é a noite da acomodação espiritual, a noite dos movimentos religiosos, a noite das lideranças religiosas. Nenhum deles dá informação sobre o amado da alma. A noite dos temores noturnos, como está lá em Cantares, lá no verso 8. Mas a igreja fiel está vigilante, com todos armados de espadas e destros na guerra, vencendo as batalhas da fé, empunhando a espada do Espírito, ou seja, irmãos, né, a palavra de Deus, a palavra revelada pelo Espírito Santo. A noite em que os ventos do Espírito Santo sopram no jardim de Cristo, para exalar o bom perfume dos dons espirituais, conforme nós lemos, né, no capítulo 4, no verso 16, louvado seja o Senhor. Pastor Gilson. Amém, glória a Deus. Eu já estou aqui quebrantado, Jorge. Glória a Porque Jesus. quando nós ouvimos essas revelações de Cantares de Salomão, Glória a Deus. a gente realmente se sente tocado, né? Porque é uma profundidade, é uma riqueza, é algo que é o tesouro escondido, né? Que nós achamos que é a palavra revelada. Achei maravilhosa essa expressão usada por último agora pelo pastor João, quando ele fala do aprendizado que nós tivemos no seminário, né? A igreja fiel é mestra quando discerne pela palavra de Deus o tempo profético que ela está vivendo, né? Uma frase que nós temos aprendido, pastor Gedeuti, ele repete sempre essa frase, pastor Amadeu também, porque isso é a nossa realidade, né? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Muito bem, vamos terminar agora a nossa pergunta número 1 com o comentário que será feito pelo pastor Samir Abazov, que é a pergunta 1, letra G e H. Pastor Samir, a paz do Senhor, companheiro. Amém. Dando continuidade para aquilo que o pastor Ricardo e o pastor João disseram sobre o dia profético de Deus, vamos falar agora sobre as letras G e H da primeira pergunta. Então, letra G, a meia-noite. A meia-noite, queridos irmãos, ouvintes, está identificada em Cantares 5:1, quando a Bíblia diz: já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. A frase, queridos irmãos, já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, refere-se ao tempo profético relacionado com o arrebatamento da igreja. O momento do clamor, aí vem o esposo, à meia-noite, descrito em Mateus 25:6, porque o Senhor fala aqui que já veio para o jardim. No sentido profético, abrange todo o tempo do preparo da igreja para o arrebatamento até o dia do arrebatamento. E isso profeticamente refere-se ao arrebatamento da igreja, onde cessarão as lutas da igreja, na figura da mirra. Não virá mais a doçura do mel da palavra revelada aqui na terra, não existirá mais. Bem como o vinho e o leite da alegria do Espírito Santo que nutre a igreja, não será mais necessário neste mundo, pois a igreja será alimentada para sempre no banquete preparado pelo Senhor, atendendo ao convite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Então, queridos irmãos, o Senhor Jesus veio para levar a sua igreja e colher os frutos do seu jardim. O Senhor Jesus refere-se à igreja agora como irmã minha esposa, pois o casamento já aconteceu, as bodas do Cordeiro já aconteceram. Rapidamente, já vim. Cumpre-se a profecia do arrebatamento da igreja num abrir e fechar de olhos, conforme está escrito em 1 Coríntios 15:52. E letra H, o novo dia. O novo dia está identificado em Cantares 6:10. Quem é esta que aparece com a alva do dia, formosa com a lua, brilhante como o sol,
formidável com um exército com bandeiras. A frase aparece como a alva do dia, descreve a igreja fiel glorificada. Ela tem a aparência da alva, se identifica como novo dia eternal, pois já contemplou o nascer deste novo dia. E a igreja que agora está reinando com o Senhor no milênio e por toda a eternidade. Podemos ainda acrescentar aquilo que está escrito em Cantares 7:2. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, pois eu acordar da igreja no milênio, na eternidade, para ir às vinhas, para saborear o fruto do seu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém, pastor Samir, que maravilha, né? Complementando aqui a todas as partes do dia profético de Deus, né? E nós entendemos, né, como nós estamos situados nesse momento tão maravilhoso da noite para a meia-noite, e que é exatamente, Jorge, a pergunta que nós vamos dirigir agora para o pastor Gerson Belúcio, né? Ele vai falar a respeito da segunda pergunta que relata esse momento importante que nós estamos vivendo nele, dentro desse dia profético de Deus, né? É verdade, glória a Jesus. 10 horas mais 56 minutos. Olha, estamos aqui no Lâmpada para os Meus Pés, hein? Compartilhe o link do Lâmpada. Isso, vamos agora ouvir o pastor Gerson. Muito bem, meus irmãos, a pergunta 2 diz o seguinte: considerando as respostas da questão anterior, identifique o momento histórico e profético que a igreja vive em nossos dias. Justifique a sua resposta. A igreja, meus amados, está vivendo a passagem da noite para a meia-noite. É aquele momento profético que se inicia com a noite, descrita em Cantares 3:1, que diz: de noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. E esse momento terminará no arrebatamento da igreja, conforme está escrito em Cantares 5:1, que é o momento profético da meia-noite, que diz o seguinte: já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Portanto, meus irmãos, este é o momento em que as trombetas estão tocando, conforme descrito em Apocalipse capítulo 8. E as profecias do Senhor Jesus estão se cumprindo, conforme Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e os demais textos proféticos que falam desse momento da noite. E isso tudo como uma forma de despertar a igreja para que ela esteja preparada para o seu arrebatamento. Nesse momento, meus irmãos, a igreja aguarda ansiosamente esse dia que será o dia mais glorioso para a igreja. É a hora da sede da alma, é a hora da busca do amado da alma. E vejam, ao apartar-se daqueles que não têm a informação sobre o amado, eles não sabem onde está o amado da alma, a igreja fiel encontra, introduz no seu coração, e então, meus amados, é o momento da igreja fiel estar preparada para subir do deserto. E há um versículo glorioso, Cantares 3:6, fala desse momento maravilhoso. Quem é esta que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? Aleluia! É o momento, meus irmãos, do clamor pela volta do amado. Quando dizem Cantares: ah, se viesse o meu amado e comesse dos seus frutos excelentes. Muito bem, meus amados, pastor Gilson, a próxima pergunta é sua, então eu passo a palavra aos companheiros. Amém, muito bem, meu amigo, meu companheiro Gerson Belúcio passou diretamente para mim, porque ficou para mim, né, Jorge? Agora a pergunta 3, né? Isso, pastor. Agora a pergunta 3 é as crianças, né, que estão sempre participando, e tem sido
um momento maravilhoso a participação das crianças, Uma né? grande bênção, né? Verdade. Como elas têm se desenvolvido e têm respondido assim de uma forma tão clara, né? As perguntas. Vamos então à pergunta das crianças intermediárias e adolescentes, né? Lendo Cantares capítulo 3, versos 1 e 15, faça uma comparação com o que está escrito em Mateus capítulo 25, versos 4 a 6 e identifique qual o momento profético que a igreja está vivendo e como devemos estar com as nossas candeias. Então vamos lá, temos aqui algumas perguntas, né? Que são aqui colocadas pelas nossas, que são respondidas por nossas crianças, nós vamos comentar sobre elas, né? Uma primeira resposta aqui, o grupo de crianças diz assim: estamos nos preparando para a volta do Senhor Jesus, devemos estar sempre vigiando para as nossas candeias estarem acesas. Que resposta notável, né? Vivemos o momento do breve, um grupo de intermediários, né? Dizendo, vivemos o momento do breve, o preparo para o arrebatamento. Outro grupo de crianças dizendo, nós devemos estar com as nossas candeias acesas, porque a pergunta é exatamente essa, né? Como devemos estar com as nossas candeias? Então a resposta foi clara aqui. E depois outro grupo de crianças intermediárias e adolescentes respondendo, o momento profético para a igreja é o momento da meia-noite. E a igreja fiel, ela já está preparada para a volta do Senhor Jesus, pois a sua candeia está cheia de azeite. Que coisa maravilhosa a colocação das crianças no entendimento desse assunto, né? Por último, tem também uma resposta que veio do exterior, né? A paz do Senhor, para responder a pergunta número 3, a comparação entre Cantares de Salomão e Mateus, é que nós estamos vivendo no tempo profético da noite, onde o mundo está vivendo em trevas, mas a igreja fiel tem o óleo do Espírito Santo para que o Senhor possa reconhecer os nossos rostos quando ele voltar. Como diz Mateus capítulo 25, verso 6, mas à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Que coisa maravilhosa é a resposta das nossas crianças, intermediárias e adolescentes, mostrando o nível de absorção, de maneira como elas têm absorvido o assunto, né? E têm realmente conseguido transmitir o assunto. Que Deus abençoe nossas crianças, intermediárias e adolescentes, porque eles não serão a igreja do futuro, mas eles são a igreja do presente, né? Nós os temos como parte integrante da igreja, não é, Jorge? É verdade, pastor. E o interessante é que os pais estão dando continuidade ao ensino às crianças durante toda a semana em casa, né? Eles aprendem na escola bíblica dominical, participando dos cultos, participando ali de toda a programação da igreja, mas os pais, né? O vovô e a vovó também, né? Como o pastor Gilson já é vovô, também contribuem muito em casa, repassando esses ensinos da escola bíblica dominical, não é, pastor? Amém. Outro dia eu passei com meu neto num local onde havia ali uma igreja que representa um cristianismo idólatra, né? Uhum. Eu brincando com ele, falei assim, olha lá em cima, tem um castelinho lá em cima. Ele disse, não, vovô, aquilo não é um castelinho, aquilo é a igreja infiel. Eu fiquei maravilhado com a resposta dele, né? Com 6 aninhos de idade. Que maravilha. Já tem essa compreensão, Já né? tem toda essa compreensão e discernimento. Louvado Alguém seja falou Deus. assim que está tendo mais compreensão do que o próprio avô, né? Isso mesmo. São as crianças. A gente aprende com as crianças também. Glória a Deus. 11 horas mais 3 minutos. Estamos aqui quase no final do Lâmpada para os Meus Pés. Mas olha, quarta-feira agora tem a reunião de senhoras, o culto das servas. Pastor Gilson, tem alguma sugestão para as irmãs nesta quarta-feira? Eu diria, Jorge, que seria muito importante se as irmãs pudessem aproveitar desse assunto os comentários feitos das partes do dia, né? Escolher uma ou duas partes do dia, fazer um comentário, especialmente aquela parte da noite, meia-noite, nesse momento que nós estamos vivendo, seria muito oportuno, mas todos os pontos ali, todas as letras, né, apontando ali as partes do dia, são muito profundas, são muito claras ali o ensino, né? Eu recomendo que, se possível, as irmãs encontrem ali uma parte assim mais profunda, né, que seja mais acessível também para a irmã colocar ali para as demais irmãs ali na dinâmica do estudo do culto das senhoras. Amém, glória a Jesus. Bom, estamos chegando aqui ao final do Lâmpada para os Meus Pés, e compartilhe esse link, compartilhe para que muitas pessoas sejam alcançadas. Faça a sua inscrição também no link no YouTube, no nosso canal no YouTube, dê aquele curtir, isso, dá aquele joinha, né? E também na sequência você compartilha o link. Bom,
Deixa eu me despedir aqui dos pastores. Pastor Gerson, obrigado pela sua participação. Um abraço aos irmãos aí em Portugal, os irmãos aí na Europa. Pai do Senhor. Amém, Jorge. Amém, pastor Gilson. Desejo uma excelente semana a todos os nossos queridos ouvintes. Deixo o meu abraço fraternal aos pastores da bancada. Que o Senhor esteja conosco, nos trazendo alegria, comunhão, saúde e a bênção do Espírito Santo durante todos esses próximos dias. A paz do Senhor. Convidar também aqui o pastor Sami. Um abraço ao pastor Sami, aos irmãos aí nos Estados Unidos. Um abraço, pastor Sami. Vou me despedir também. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Vou me despedir também do pastor Ricardo Azevedo, aí em Portugal, na igreja de Odivelas. Boa semana, pastor. Semana de vitórias pra gente, hein? Pai do Senhor. Paz do Senhor Jorge, a paz do Senhor aos pastores da bancada, aos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Estamos iniciando mais uma semana de trabalho. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de muitas vitórias. Em nome de Jesus. Bom, vou me despedir agora, saindo de Portugal, voltando para o Brasil. Vamos agora para São Paulo. Pastor João Cidade, obrigado por sua contribuição. Deus abençoe sua vida, seu ministério, toda a família. Amém, Jorge. Louvado seja o Senhor. É sempre uma alegria participar do Lâmpada. Meu abraço a você, uma boa semana. E eu estou devendo combinar com você uma entrevista aí para nós ajustarmos aí sobre a terceira missão Sertão. Maravilha. Vamos combinar. Meu abraço ao pastor Gilson e todos os pastores da bancada e os nossos queridos irmãos, nossos ouvintes, as irmãs no Brasil e no exterior. Louvado seja o nome do Senhor. Jorge. Amém, pastor João Cidade, diretamente de São Paulo, ao vivo, 11 horas mais 6 minutos. Pastor Gilson Souza, obrigado mais uma vez pela sua vinda, pela sua contribuição. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, toda a família. Pastor, boa semana. Amém, Jorge, obrigado também por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez participando. E eu quero, inclusive, lembrar aos nossos ouvintes que nós tivemos hoje aqui, nas nossas imagens aqui, algumas fotos, né, dos pastores que estão participando de fora. Uhum. Então nós vamos aprimorar isso de forma que eles possam aparecer ali, o rosto deles, a presença deles, né? Foi muito bom esse aspecto hoje para os irmãos poderem, aqueles que estão nos assistindo, né? Poderem ver quem são esses pastores que participam conosco, ou seja, tirando um pouquinho os nossos companheiros do anonimato, né? Trazendo-os mais para a evidência ali da presença deles. Eu quero cumprimentar os papás do Senhor, João Cidade, o Samir, também o Ricardo Azevedo e também o nosso querido pastor, o Gerson Belucci, né? E os nossos irmãos, que Deus abençoe a todos, uma boa semana. Também a você, Jorge, uma boa semana, um bom dia e também a paz do Senhor Jesus. Muito bem, estamos encerrando aqui o Lâmpada para os Meus Pés. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os Meus Pés.